Bom, sem mais delongas, abramos aí as nossas revistas. Até teológicas e pastorais. A relação entre a igreja e o reino de Deus é um dos temas mais importantes e, ao mesmo tempo, mais mal compreendido da teologia cristã. Em muitos contextos, esses dois conceitos são usados como se fossem sinônimos. Em outros, são separados de tal modo que parecem pertencer às esferas totalmente distintas. Ambas as abordagens empobrecem o ensino bíblico e produzem distorções práticas na vida da igreja. Nos evangelhos, o centro da proclamação de Jesus Cristo não é, em primeiro lugar, a igreja, mas o reino de Deus. Ainda assim, a igreja ocupa um lugar indispensável na economia desse reino. Isso é, nela que o senhorio de Cristo é confessado, celebrado e obedecido de maneira visível. Por isso, qualquer tentativa de compreender o reino, ignorando a igreja, ou de definir a igreja sem referência ao reino, estará fadada a desequilíbrios teológicos e pastorais. Um laico, o que é o reino de Deus? A gente já faz parte, mas não totalmente. O quê? A gente já faz parte, mas não na verdade. O que ele disse? Que a gente já faz parte, mas não totalmente. Mas Eu não sei se isso é uma definição. Eu acho que isso é mais uma característica. Não é tanto uma definição. Eu gostaria de uma definição do que é o reino de Deus. Joyce, o que é o reino de Deus? Eu sempre vou nos mais calados, viu? A próxima é Isabel. Tá ouvindo o seu dele? Só que foi cheio, tá vendo? É sempre bom você ir nos tímidos, né? Vamos então postular a seguinte tese. O reino de Deus é um governo soberano e redentor de Deus, inaugurado na pessoa e obra de Jesus Cristo, manifestado na história como ele seu povo, e que será consumado plenamente na volta de Cristo. O reino de Deus é um governo soberano e redentor de Deus. Vamos para Marcos 1, 14 e 15. Vamos entender um pouco mais sobre esse reino. Quem achar pode ler. Depois de João 25:3, Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: Vendes para cumprir o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Quando nós pensamos em reino, nós sem dúvidas compreendemos que tem a ver com uma espécie de autoridade. Você espera que um reino tenha autoridade. Ou talvez você pense em espaço geográfico. Um reino como uma espécie de território em que uma pessoa é um soberano. Todas essas visões e compreensões elas estão parcialmente corretas. Mas o reino de Deus é um reino espiritual, não é um reino que é físico, material. Jesus começa o seu ministério, é importante a gente definir isso aqui, que é o começo do ministério de Jesus. A primeira coisa que Jesus está fazendo ao iniciar o seu ministério. Na igreja presbiteriana, nós temos um ato chamado parênese. Parênese. O que é isso? Quando uma pessoa ela aspira para o episcopado, para o ministério, antes dela tornar-se pastor, é chamado um pastor ou um oficial, não importa,
para dar instruções acerca do seu ministério. É tipo assim, as primeiras coisas que ele vai ouvir. E no geral é dada instruções a essa pessoa da vida ministerial, de como ela deve proceder. Essas são as primeiras palavras. Nós sabemos que as primeiras palavras são muito importantes. Aqueles que são casados, muito provavelmente dentro das suas primeiras palavras matrimoniais, são chamados votos de casamento. Alguns até têm na memória. Alguns já fazem mais tempo, talvez não se recordem. Mas você lembra jogando seus votos? Está sendo gravado. Os votos de casamento são o que você quer levar para o seu matrimônio, aquilo que você quer levar para a sua vida. Então é natural que os votos sejam uma parte importante daquilo que você acredita. Todas as vezes que você vai falar, vai discursar a primeira vez, você sempre traz aquilo que você acredita. Jesus então está trazendo as suas primeiras palavras do seu ministério. E ele começa com uma frase muito boa: o tempo está cumprido. Isso significa que algo que era esperado pela nação de Israel acabou de chegar. É um momento decisivo. O tempo está posto. A plenitude dos tempos chegou. Jesus continua: o reino de Deus está próximo. E então ele fala: arrependei-vos e crede no Evangelho. Pergunta: por que vocês acham que Jesus coloca o reino antes de falar sobre arrependimento? Se você olhar, voltar os seus olhos para Marcos, ele primeiro vai falar que o reino chegou para depois falar: se arrepende. Ele primeiro vai falar que o rei está aqui para depois falar: arrependa-se e creia no Evangelho. Por que Jesus faz isso? Por que Jesus faz isso? Porque que Jesus, deixa eu entender de novo aqui que o raciocínio foi muito rápido. Eu estou errado? Por que Jesus começa anunciando o reino para depois anunciar o Evangelho? Por que o reino vem primeiro? Porque o reino está O reino de Deus está próximo. Eu acredito que é porque é necessário que haja uma mudança em nós, para que nós possamos, na verdade, fazer parte desse reino. E aí, meu Bruno? É isso? Assim embaixo? Ele mostra o mesmo que chama arrependimento. Tiago? Eu acho que essa ordem, ela se dá porque existe uma expectativa em cada um de nós de Deus. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, o ser humano, independente dele ser ímpio ou não, existe uma lacuna, existe um vazio. É tanto que as pessoas iam até João Batista na expectativa de serem perdoados. Todos eles, até as víboras, na expectativa de serem perdoados. Aí Jesus Cristo diz: chegou a oportunidade, mas arrependa-se. Chegou o tempo, mas arrependa-se. Chegou o momento de você estar com Deus, Deus se arrependa. Eu posso estar errado, mas eu vejo dessa forma. Mas que a visão deles fosse enviesada, né? Eles guardavam, como eu disse no início, o reino terreno, o reino geográfico, né? O reino que viesse depois dos romanos, sendo que Jesus veio pregando também o arrependimento para que a gente fosse trabalhar com Deus. Sempre nos coloca realmente a mais a fundo e literar algumas questões, sendo ele que é professor. Mas assim, meu irmão, essa questão de reino que entra no marco, mais afora, é justamente que Cristo vai vir ao mundo, né, está ali com os seus
vai cumprir essa promessa que é na cruz. Você vai ver um relato lá em Lucas que ele vai dizer justamente isso, que o reino, né, está lá, está cá, mas o reino de Deus está em vocês, está em nós. Então, Cristo veio com essa didática justamente para nos tirarmos do conforto e dizer que o reino está posto como se fosse realmente um sistema monárquico, que o grande Senhor ele vai vir, mas ele já está. Então, assim, o Espírito Santo vai se completar. O Rafael falou que eu sou muito capcioso nas perguntas, né? Eu lembrei do ditado rabino. O pessoal uma vez chegaram para o rabino e falaram assim: por que você sempre faz perguntas ao ensinar? Aí ele respondeu: que momentos? Porque ao você fazer perguntas, você induz a reflexão, né? Então, o ensino rabínico é baseado em perguntas. Jesus faz muitas perguntas, né? Então, eu gostei disso. O fato interessante do que eu citou é que a expectativa nos tempos de Jesus era de que haveria um déspota. Lembrem-se, Israel era uma nação subjugada. Então, a expectativa que eles nutriam é de que viria um Messias, e esse Messias ele seria uma espécie de libertador da pátria. Um homem revolucionário que venceria as amarras do Império Romano e libertaria o povo de Israel. Era essa a crença, por exemplo, que os zelotes tinham. E é por isso que em livros históricos, como por exemplo Macabeus, históricos mais autoritativos, né, mas são livros que retratam naquela época, vão falar de algumas revoluções que esses zelotes teriam feito a fim de sair do poderio romano. Algumas tribos de Israel, próximas ali de João Batista, também acreditavam que o poder do Messias seria para libertar o povo de Israel. Cristo começa anunciando um reino, mas primeiramente Cristo faz isso para que você entenda que o rei chegou. O Evangelho ele não é anunciado primeiro por uma questão. Porque primeiro você tem que saber quem é o rei, a quem você vai confiar. A chegada do rei, ela sempre exige um posicionamento. Ninguém é indiferente ao rei. Quando Cristo anuncia que o rei chegou, ele está falando: o rei está aqui. Como você vai agir? Se você vai ser uma raça de víboras que induzirá a fugir da ira do Senhor, ou se você irá responder com arrependimento e crer no Evangelho do Reino. O reino é anunciado porque o reino havia chegado. Cristo é o rei esperado. E ninguém é indiferente a esse rei. Porque o rei chegou, o homem precisa decidir como vai responder ao seu governo. Como você tem respondido ao governo de Cristo? Essa é uma pergunta que nós sempre devemos fazer. A palavra grega para governo e poder é basileia. Por isso que os católicos romanos eles vão à Basílica de São Pedro. Poder de São Pedro. Basileia significa domínio. Este domínio de Cristo, Basileia, é real. A grande questão é se tem sido real na sua vida. Cristo de fato tem sido seu Salvador e seu Rei, ou apenas seu Salvador? Às vezes a gente tem uma ideia, um tanto quanto perniciosa, de que Cristo pode ser o nosso Salvador e não ser o Senhor das nossas vidas. Nós aceitamos que Cristo é alguém que nos livrou do pecado, é alguém que nos livrou da morte, mas nós temos dificuldade de entender que Ele é o Senhor soberano da nossa vida. Nós queremos um Cristo mais tragável, um Cristo que não confronte certos pecados ou certos condutos. Imagine você falar assim: Cristo é o Senhor. É o dia que Ele tem que ser o Senhor sobre as suas finanças e Ele tem que trocar seu bolso. Esse Cristo mais maleável é muito pregado, né? Ele é muito aceitável na boca de todos. Principalmente aqueles que não querem Ele como Senhor soberano. Antes de anunciarmos o Cristo Salvador, nós devemos entender que
ao nos salvar, Ele também é o nosso Rei. A vida cristã é um exercício de fé. Não vamos falar que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela obediência, pela submissão a esse Rei. Isso é verdade na vida cristã. Pensa comigo no dízimo. O que é o dízimo? Trocando por miúdos. É você acreditar que é melhor ter 90% com Deus do que 100% sem Deus. Você entrega as primícias porque você confia que Deus vai nos sustentar. Isso é muito legal. Às vezes a gente quer dar o dízimo, quando dá, se sobrar, um pouquinho, né? Mas nós somos chamados a dar as primícias, porque Ele vai nos sustentar. Mas não só isso. Por exemplo, a lei mosaica exigia que todo primogênito pertencia ao Senhor. Talvez isso esteja muito distante de mim e de você, mas primogênito naquela época era o legado da família. Ao dizer que o meu primogênito era do Senhor, eu estava dizendo que o legado da minha família pertencia ao Senhor. De novo, Deus pedindo as primícias. Lembra de Abraão, o pai da fé? O que Deus falou para Abraão? Sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão estaria abrindo mão do seu passado, da sua história. Mas lá na frente, em Gênesis 22, Deus vai pedir o futuro de Abraão. E vai pedir um monte. Abraão, ao sair da sua terra, da sua parentela, ele deu o seu passado para Deus, a sua história, a sua herança, aquilo que o mundo acreditava que ele receberia. Abraão era um rico. Mas mais na frente, Deus não vai pedir apenas o seu passado, mas o seu futuro, a sua parentela íntima, o seu filho. O exercício de fé em um Deus que é rei. Essa é a dificuldade da nossa vida. Nos submetermos a esse senhorio. Talvez você fale assim, mas Deus nunca pediu meu filho. É verdade. E Ele não vai pedir porque Ele já entregou o seu filho na cruz. Deus não pede mais sacrifícios desses envoltos. Mas talvez Ele te preste um dia na semana para você cultuar a Deus. E nesse dia na semana você vai trabalhar, vai mexer no Instagram, no WhatsApp. De novo, nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, mas temos dificuldades em reconhecer o seu senhorio nas nossas vidas. O problema é que Cristo pede para ser o nosso rei. Não existe meio termo, sabe? Fazer assim uma média com Cristo. De segunda a sexta, eu cuido dos meus negócios, da minha vida. Aí domingo, sábado, eu sou crente, vou para a igreja, bato meu ponto. Isso não será o atitude. Cristo pede completa autoridade sobre a minha e a sua vida. É assim que esse rei quer. E é isso que nós devemos anelar quando falamos, venha o teu reino. Lembra que eu postulei no início? O reino de Deus é o seu governo soberano. O soberano que domina tudo, todos, inclusive o meu e o seu íntimo. Não dá para ser crente na igreja, lá no futebol, lá não ser crente. Tem que ser crente lá no futebol, na escola, em todos os locais. Prosseguindo, vamos então entender um pouco a respeito do que é esse reino. Tópico dele e Cambrito. O reino de Deus, conforme revelado nas Escrituras, refere-se primeiramente ao governo soberano e redentor de Deus, exercido por meio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus inicia o seu ministério, proclamando que o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, ele não anuncia a fundação de uma instituição visível, nem a delimitação de um território geográfico, mas a chegada
não era rei antes? Midian. Deus já era rei antes de Cristo vir? Tenha cuidado com suas respostas. Eu não quero que ela responda. Próximo, deixa eu escolher. Iago. Deus já era rei, Iago? Ou só quando Cristo veio? Era dele. É bem quando ele chega de 4 ou 5 anos do reinado dele, né? Mas ele já era rei, já era senhor. Isabela, do Palmeiras? Isabela. Foi rei? Por que Cristo fala que está cumprido? O reinado já chegou. E aí, Ângelo? Eu acho que vocês um pouco acuados. Vamos usar. Vamos errar. A gente vai muito quando essa questão, fala muito para a Gênesis. E o cumprimento ali, justamente algo que aconteceu lá em Jonas. Quando o Senhor vai dizer a questão da mulher e a serpente. Ali é o primeiro evangelho. É o início do evangelho. Alguns teólogos vão dizer que ali vai se iniciar o evangelho. O Senhor vai cumprir todas as suas coisas. Então é justamente isso. Quando ele diz, está consumado, está cumprido, é justamente essa questão. Ele veio para isso. Para cumprir algo que somente um Deus, um rei, poderia fazer. Cristo inaugura o seu reino na terra. Nós somos artistas. Quem não for herege, nós somos da primeira vista na terra, eu sou a Deus. O Senhor inaugura o seu reino na terra, com a sua crucificação morte. Então esse reino vai reinar para que seja agora junto à sua sabedoria. Então, ele cumpriu o que ele veio fazer. Mas ele já era assim. E aí, Jorge, assim embaixo? E aí, Bruno? Concorda? E aí, Ângelo? Concorda? Estava analisando aqui, porque assim, eu acho que quando ele fala, como é que tinha a frase A pergunta. O reino de Deus só foi inaugurado na vinda de Cristo? eu acredito que inaugurado não, mas ele foi expandido a partir da crucificação, porque no caso, a gente tinha separação do povo judeu, a gente tinha essa separação. Só que aí, quando Jesus chega, ele todo o processo da crucificação do reino de Deus, ele é expandido. Os gentios também passam a fazer parte desse reino. Então, acho que como assim, ele chegar no reino de Deus se retrata mais aos outros povos. Também agora tem acesso a esse reino. Vamos ver. Para estudar. Então, seguindo a sua lógica, antes de Jesus, os gentios não eram os cometidos da autoridade de Deus. Eles não tinham Deus como seu rei. Ei, você vai até o final? Assim como Deus entregou para a maldade do seu próprio coração, realmente ele tem entregado também os outros povos. Assim como também ele chegou a castigar o seu próprio povo por idolatrar os outros deuses. E aí, Ângelo, você está com um anjo nesse papo? Mas eu estou sabendo. Então vamos chegar. Vamos então ler o Salmo 103, versículo 19. Leia aí, Ângelo. Salmo 103, versículo 19. E o Rafael vai ler o Salmo 145, do 11 ao 13. 13, confirma. Pode ver? E aí? Vamos lá.
Salmo 145, do 11 ao 13. 103, 19. É. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. E aí, João Davi? Era rei sobre tudo, só uma parte? Tudo parece tudo, né? Mas vai lá. 145. Falarão da glória do teu rei e confessarão o teu nome, para que os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é de todos os séculos. O teu domínio subsiste por todas as gerações. Todas as gerações, todo o céu. E aí, Juliano? Agora eu vejo. O Senhor me disse que o Senhor me disse, né, que o reino de eternidade é a eternidade. Que se tornou notório para nós, gentios, a partir da ressurreição e da morte salvífica. Então estaria certo se eu falasse que Deus sempre reinou e nós estávamos em estado de insubordinação a Ele? Sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque mesmo que eu me dobrasse sem conhecer o Cristo, eu estaria em rebelião contra Deus devido ao pecado original. Aí, a partir da reconciliação trazida por Jesus Cristo, é que sim, ele vem assim. Isso mesmo. João 18, 36, Cristo perante a Pilatos vai fazer uma pergunta para ele, né? E Cristo vai responder: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. O Senhor, Ele reina por todas os séculos do século, do início ao fim. No começo, onde não existia nada atemporal, mas reino veio com Cristo, veio para continuar sendo. Nós estávamos iniciados em toda a humanidade. Está falando aqui, né? Em 17 e 18, para complementar 19. E diz assim, Salmo 103, né? 17 para 19. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre os que temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Aí 19. No céu estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Aqui a gente está falando um pouco que está na aliança. Então, assim, eu acredito que ele sim falava do povo de Israel. Só que hoje todos nós fazemos parte dessa mesma aliança. Quando Deus libertou o seu povo de Êxodo, Ele falou: vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Exato. O fato de haver rebelião contra o rei não torna menos Deus. O que Deus está falando é o seguinte: se você se comporta de determinada maneira, eu responderei dessa determinada maneira. Mas Deus não deixou de ser rei porque os povos se insurgiram contra ele. Eles eram rebeldes, em rebelião, mas Deus continuava sendo rei. Mas então, poderia dizer assim, o fato de que eu sempre reinou sobre todos, mas se faz entendido o significado dessa redenção na vida não só do povo, mas também do todo, porque Deus chamou Israel não para ser algo diferente, mas para ser exemplo para as demais nações, porque Deus nunca teve só um especial, mas um todo, mas chama um como se fosse exemplo para todos, né? Eu acredito assim que através de Cristo, depois de Cristo, quando Cristo vem, que se torne notório para nós isso. Porque até
Cristo ele revela, revela o significado da sua redenção, que através dos apóstolos é passado, pregado ao mundo todo. Eu vejo mais ou menos assim, que esse entendimento ele vem a partir de Cristo. Não que ele não existia, que ele não governa nações, mas os povos ao redor, as nações, sei lá como existiam, muito antigas mesmo. A própria nação chinesa, essas coisas são milenares. Qual o entendimento que elas tinham? Qual a noção de Deus que eles tinham naquele período? Eles viviam ali. Não próximo de nós, diga assim, no mesmo período. Né? Qual é a noção que eles tinham de Deus? Com relação a entender assim, como eu faço com ele, de Deus? Como é que Deus olhava assim para esses povos? É necessário fazer uma distinção muito pertinente nesse caso. A vida de Cristo e a grande comissão, ela de fato muda a administração de como o reino chegará, certo? Mas isso não significa que ele não era rei. Esse é o ponto. Romanos, Paulo vai gastar os 3 primeiros capítulos falando sobre a inexcusável, inexcusabilidade dos gentios, que mesmo sem conhecer, estavam sendo culpados. Vamos entrar em Romanos de número capítulo 1, versículo 18. Acompanhe aí. Capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhecem, desde o princípio da igreja, desde o princípio do cristianismo, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, tais homens, por isso, indesculpáveis, porque tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram mudos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, padrões e ervas. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Então nós percebemos que o fato deles estarem em rebeldia não torna aquele que é o rei menos rei. Todos concordam? O que eu entendo? Todos nós estamos abaixo da lei. A lei, eu digo específico de Deus. Todos nós estamos abaixo disso. Porém, como estou bem a questão dos rebeldes, assim como hoje, nem todos estão abaixo da graça. Que no caso seria a aliança. Toda criatura, todo ser, deve ter entendido de que Deus é rei, mas nem todo mundo vai ceder esse rei. Não, de fato, a maneira como você se comporta diante desse rei é dentro do seu coração. Mas o fato é, isso torna esse rei menos rei? Deus sempre foi rei. Por quê? Uma decorrência lógica da definição. Qual foi a definição que eu falei nisso? Que o reinado de Deus está atrelado ao seu domínio. Pergunta: Deus sempre dominou a criação? Sim. Então ele sempre foi rei. A palavra radar no hebraico, onde a gente tira a palavra radar, informação que eu vou aqui.
Domínio é igual a poder. O poder é igual a senhorio. O senhorio é igual a reino. Né? Então Deus sempre foi rei. Se Deus sempre foi rei, então o reino de Deus começou no Novo Testamento. Nós já conseguimos ter propriedade para responder isso? E aí? E todo grito? Se Deus sempre foi rei, então o reino de Deus começou no Novo Testamento? Não? Juliano? Não. Se Deus sempre foi rei, então ele sempre teve. E ele nunca perdeu o domínio. Ele nunca perdeu o domínio, ele sempre teve o rei. E aí, Lidia, faz sentido? Ou existe um rei sem rei? Reino é poder. Basileia. Não leva. Você está pensando em conceitos humanos. Rei como alguém que tem um território, que ele é aquele que manda. Mas rei, na Bíblia, tem a ver com poder. Basileia, domínio. Pois é. Ó, levando em conta que as próprias considerações. Deus sempre foi rei? Sim. Existe um rei sem um rei? Não. Então sempre teve um rei. Então, Agora, se houve uma apresentação maior do rei, quando Cristo veio para abrir o nosso entendimento e o nosso coração para isso, aí é outra história. gostei. Elabora. Sempre existiu um reino da Inglaterra. Elabora. Gostei, você está em maneira boa. Fechou. Vai terminar? Pode? Não? Deus tornou mais reino no Testamento. Não, ele se tornou mais visível, digamos assim. Agora mexer com a cabeça de vocês. Não, quando vocês começam a filmar alguma coisa, Isso é maravilhoso. Eu sei que você vai terminar. Não, é isso. É o que a gente está tratando aqui. Com a chegada de Cristo. E ele é que nós vamos ver mais adiante, que vai se sentar à destra do próprio Pai. Tudo vai ser subjugado a ele. Nem nome se colocará acima dele. É que nós vemos de fato com mais clareza e entendemos o reino de Deus. diz lá, faz sentido. Que está em cada um de nós. Ou seja, se ele é rei e ele tem um reino, ele tem um trono. Por isso daí vem a necessidade do domínio que você falou bem no início, né? E o domínio é sobre cada coração. A atemporalidade. Deus não tem domínio sobre aquela pessoa que não é rei. Não é que ele não tenha domínio. Não é que ele não tenha domínio. Mas, pelo seu próprio domínio, pelo seu próprio poder, pelo seu próprio conhecimento, ele é justo em não ter elegido o eleito apenas. Deixa eu colocar a maldade do seu coração e minhas mãos. Agora eu vou sair do. Não é que ele sai do pensamento romano. Sai do pensamento romano. O rei sempre existiu. O poder sempre existiu. O poder atemporal. Esse rei do atemporal veio com a temporalidade. Veio com os nossos tempos. Aconteceu o pecado de Gênesis, o homem ele aborreceu ao Senhor, mas o Senhor não foi pego de surpresa. O seu reino estava para ficar o tempo que se faz agora. Tem moralidade. Então, Jesus ele vai inaugurar.
Jesus vai inaugurar esse reino. Né? É como se fosse uma academia, uma farmácia que nós conhecemos. Lá existe um remédio, vários remédios que podem nos curar, mas nós ainda não conhecemos, mas já existia. Então aqui, Nova Petrópolis vai inaugurar uma farmácia. Todo mundo fica na expectativa dessa farmácia. Então o que é que acontece? Abre-se as portas dessa farmácia. O reino é inaugurado através de Cristo. Cristo vem, o reino vem, Cristo é o nosso reino. Ele vai ser inaugurado. Ele tem todo o poder. Toda a sua plenitude é em volta do nosso Cristo. Existem pessoas que estão nesse reino, não foram chamados. Está na palavra dele. Mas o reino sempre chega. O reino sempre aconteceu. Lá em João 19, eu gosto de falar, não gosto de falar mesmo não. Mas o próprio Senhor ele vai dizer o seguinte: então ele disse a Pilatos, logo tu és rei? E respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Reino veio, reino foi inaugurado, reino está aqui. Reino nasceu, né? Ele veio nesse tempo temporal. E assim, eu acho que para mim, Rafael, o que mais indica sobre isso é o que Cristo vai dizer que foi para isso que ele nasceu. Nasceu para cumprir toda a fúria de Deus, toda a ira de Deus sobre o pecado, no Tiago 19. Expandindo, o Rafael ele respondeu a questão no guarda o microfone não, que à medida que vocês forem falando, aí não dá para ver a minha voz. O que o Rafael falou está plenamente correto, é isso mesmo. Mas eu quis brincar um pouquinho com vocês, que é para a gente botar a definição para a gente refletir e pensar, né? Eu comecei a fazer uma pergunta que foi: se Deus sempre foi rei, então o reino de Deus começou no Novo Testamento? Resposta: não. O reino sempre esteve presente porque Deus sempre governou a sua criação. Mas existe a diferença entre Deus sempre reinar e Deus inaugurar historicamente a manifestação redentora e escatológica do seu reino. Falei eu? Todos entenderam? Só para reconhecer a soberania de Deus, Filipenses 2, 10 e 11. Fala assim: para que o nome de Jesus se dobre, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mesmo aquela pessoa que não crê, aquela pessoa que não está abaixo da sua graça, ela também reconhece a soberania de Jesus como Deus. Acho que no final está acontecendo agora. Chegou no final. Obrigado. Queridos, todos entenderam aí, né? Entendeu lá? Foi o que eu falei. Tinha que morrer. Foi, entendeu? Ó, o reino de Deus sempre esteve presente porque Deus sempre governou. Mas existe a diferença entre Deus sempre reinar e Deus inaugurar historicamente a manifestação redentora e escatológica do seu reinado. É como se Deus tivesse chegado. O reino chegou. Ele sempre foi rei, só que agora ele entrou na história. Inclusive, a gente estava falando sobre reino, né? E a gente tem a concepção muito geográfica. Quando o reino das escrituras não é só geográfico, mas também temporal. Você percebe que existe o reino vindouro, em que a antiga ordem, que é a morte, o sofrimento, a dor e a tristeza passarão. Só que este reino vindouro, ele também, além de ser geográfico, ele também é temporal. É o início de uma nova era, um novo tempo da humanidade. Então,
inaugurou, que será consumado na sua volta, ele é um reino sem morte, sem dor, ele tem uma perspectiva diferente. Ok? Todos entenderam, compreenderam isso? Primeiro, uma pergunta aqui que talvez não faça tanta parte do que estamos, mas é uma curiosidade minha e eu acredito que deve saber. A voz não está falando com relação a isso. Não, é sério, eu acho que sabe. É só uma curiosidade. Quem foi que instituiu essa questão do tempo, do antes de Cristo e depois de Cristo? O calendário bizantino romano, né? Constantino. Antes de Cristo e depois de Cristo. Criado em Uns 2 séculos depois de Jesus. 2 séculos. Aí eles reformularam tudo ou já existia uma contagem de tempo? Sempre houve tempo. Inclusive, os judeus eles não tinham o nosso calendário. Eles estão no ano 6.000 e alguma coisa. A grande questão é que com a cristianização do Império Romano, ficou muito evidente que a vinda de Cristo mudava a história. E então, eles acabaram dando isso. Mas os muçulmanos têm o seu próprio calendário, os judeus têm o seu próprio calendário, os chineses. Então foram os próprios romanos. Por isso que queria saber. Sim, nada mais a declarar, uma aula. Faça uma pergunta. Eu faço, quando eu falo, vocês sim. O pessoal está respondendo. Tá legal. É verdade. Não tem como entrar nisso. Não, uma pergunta que eu falei. Tem diferença entre reino dos céus e reino de Deus? Acredito que ele está sempre quando a gente estiver com ele. E Deus é o tempo todo. Ele sempre Mas está não fala, Só que o reino dos céus é o seu povo específico. Porque o reino de Deus que a gente está falando no geral. Gente que é descrente, gente que crê, todo mundo. O reino dos céus vai estar a gente lá com Deus e os seus. Quando João fala vai chegar no reino dos céus. Isso é bem. Agora você tocou em algo que eu sou bem leigo mesmo, porque, cara, até a oração, se a gente for prestar bem atenção, a oração que Cristo nos ensinou, ela vai falar justamente isso. Seja feita a tua vontade, tanto aqui onde estamos, na terra, como nos céus. Abra aí em Mateus 3:2. Mateus 3:2. Ele dizia: arrependa-se, porque está próximo o reino dos céus. João estava dizendo que o reino dos céus está próximo. Algumas versões vão falar que é chegado o reino dos céus. A ideia de algo que já se instalou. E aí, existe diferença entre reino de Deus e reino dos céus? Não, acho que não. Eu acho que o reino dos céus é dos eleitos. Reino dos céus é dos eleitos? Como que é chegado? Uma pessoa que não é. Não, isso é fato, só que ele está fazendo tentando outra distinção, reino dos céus e reino de Deus. Ele não está falando da igreja dos eleitos, não. Ele está tentando instigar em nós aqui se há diferença entre reino de Deus e reino dos céus. A temporalidade, reino de Deus, supremacia do poder, reino dos céus. João Batista vai dizer que o Cristo rei vai ser inaugurado. Não existe distinção. Não é distinção, mas existe a questão de visibilidade e a questão de manifestação.
o reino dos céus, o reino de Deus, o reino de Deus, o reino dos céus que está vindo aqui à terra. Vai chegar, porque João Batista estava no caminho para Jesus. O reino dos céus. E aí, já não tem diferença? Mateus 6, oração dominical. O Senhor nos ensina, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. O Senhor ele nos ensina para orar ao Pai. É incorreto eu orar ao Filho? Não é bem correto, mas a oração deve ser destinada ao Pai. O pregado você vai falar sobre isso. A distinção. A terceiro, o pregado sempre vai falar que Deus é igual em poder, Jesus, na verdade, né? É igual em poder e majestade e glória. Mas a distinção entre as pessoas. Então, Jesus vai que nós corremos ao Pai, por intermédio do Filho e aplicar o poder do Espírito Santo. É a economia da oportunidade. Mas então não é correto orar. Então é incorreto orar ao Filho. Eu acho que não é aconselhado. Acho que não é incorreto porque, de alguma forma, a carta vai chegar no mesmo endereço. Né? Agora, eu acho que a forma mais correta de orar é endereçando a carta ao próprio Deus, assinando embaixo não o nosso nome, mas o nome do próprio Jesus. Eu oro ao Senhor. É que eu quero chegar na pergunta deles. Então, assim, como a trindade, né? Cada um tem o seu papel específico, né? Deus, ele comanda, digamos assim, né? Aí Jesus, ele vem para interceder, e quando ele vai, ele deixa o Espírito Santo, ele fala, deixe com vocês o meu Espírito, né? Aí ele fala, né, com os apóstolos. Só que, é aquela coisa, também você deve orar, designando cada parte da oração correta, cada parte da trindade. Tipo assim, digamos, a gente é convertido pelo Espírito Santo. Então, tipo assim, eu acho que tipo assim, não seria errado você falando assim, obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo que tocou meu coração. Mas, tipo assim, mas eu acho que também não seria errado você estar falando com o próprio Deus. Mas a gente atribui aquela possibilidade. Tipo assim, algumas formas teológicas que fazem justamente essa forma por conta da sintetização e por conta das características de cada um dentro do reino. Mas isso aí é assim que você vai dando para mim mais. O meu negócio é chegar na pergunta do nosso professor, porque ele diz o reino de Deus é igual ao reino dos céus. O Senhor nos ensinando a oração dominical, ele vai dizer justamente, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade. Então, o reino de Deus que está no céu, o reino, Pai, o poder supremo que está no céu, a gente faz essa petição que venha até onde nós estamos, porque quem está fazendo a oração são questões temporais. Venha o teu reino, venha a esse reino. Seja feita a tua vontade. Ou seja, teu poder de rei, seja aqui conosco, para que seja feita a tua vontade. Eu só preciso trazer essa questão, porque eu sempre tive essa questão com a oração que o Senhor nos ensina, né? Esse primeiro momento na qual ele deixa os planos a fluir. Então, e aí, meu irmão, o que o Senhor diz a respeito disso? É igual ou não é igual? São iguais.
Deus são expressões que são iguais. A grande questão é que Mateus, no caso de Levi, né, ele escreveu para os judeus. E era corrente na época que os judeus não deveriam pronunciar o nome de Deus. Ah, então está errado quando Jesus fala reino de Deus? Não. Acontece muito como, por exemplo, nós temos uma palavra chamada Eucaristia, que significa justamente a ceia. Mas a gente não utiliza Eucaristia. Por quê? Porque está muito atrelado ao conceito católico. Então, Mateus, ao escrever para os judeus, para que, não é que ele estivesse errado no reino de Deus, mas para que não fosse algo de interpelações, para que fosse mais aceito, ele colocou o reino dos céus. E também não fazia sentido João, ou Marcos, que escreveu para os crentes romanos, falar de reino de Deus, porque eles não entenderiam. Eles não, do reino dos céus, eles não entenderiam que reino dos céus significaria reino de Deus. Então, reino dos céus é o que está mais presente no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Sanadas as dúvidas? Prossigamos então em direção ao óbvio. Vamos então aí para Levíticos. Título, leia a partir de o reino se manifesta. O reino se manifesta, portanto, onde Cristo reina salvadoramente, perdoando pecados, libertando do poder do mal, renovando corações e submetendo vidas ao seu senhorio. Ele não se limita à esfera interior da experiência religiosa, mas alcança toda a existência humana sob a autoridade de Cristo. Ainda assim, o reino não deve ser confundido com um programa político, cultural ou civilizatório. Ele avança no mundo por meios espirituais, principalmente pela palavra e pelo Espírito, e não por coerção externa ou poder humano. Como bem destacou Gerardo Voss. O reino de Deus é a realização progressiva do domínio redentor de Deus na história. Essa definição nos ajuda a compreender que o reino é uma realidade dinâmica, maior do que a igreja, mas inseparavelmente relacionada a ela. Ou seja, ele está falando que o reino de Deus se manifesta, não significa que Deus passou a seguir apenas, mas que a manifestação histórica desse reinado encontra-se na ação salvadora de Cristo. Mas ele já é rei porque o seu reinado tem a ver com o seu domínio. E ele sempre dominou de criação a criação, de geração a geração, todos. Vamos agora entender um pouco desse reino, como é que ele é feito no Antigo Testamento. Alguém abre aí em Gênesis 1, 26 e 28. Pastor Joviano, eu acho ele tão calado. Toma um cafezinho, mano. Aí é, pior. Ah, não pior não. 26 e 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele domina sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. A teologia reformada postulou um conceito que Gênesis 26 e 28 seria o chamado mandato cultural. Alguém sabe o que é? Isabel? Mandato cultural? Bruna? Nunca ouviu esse termo? Joviano? Já ouviu? Decida. Certo? E você, Olai? Você tem como mandato cultural? Rafael? Discordamente? Obrigado. É a questão de Deus dar ordem para o homem dominar e encher a terra, né? Com a família também, tipo, governar a criação e tal, desenvolver a criação. Interessante. Lidiana? É como se Adão fosse tipo um embaixador de Deus. Você está perguntando o que cada um é ou o que é um mandato cultural? Não pergunta isso.
mandato cultural. E aí, gente? Responde o Iago? Hã? Tem que manipular a proposta, porque sua mente é muito avantajada, mas às vezes a gente não consegue ir nem próximo, quanto mais longe. Vamos ler com calma então o texto. Vai, Jorge, abre aí. Gênesis 1, 26 e 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio, Adá, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o animal, todo animal que rasteja pela terra. Queridos, o mandato cultural, primeiramente, ele é endereçado a quem? Homem. Homem cristão, remido, ou homem humanidade? Nesse momento, Interessante. Humanidade. E o que essa humanidade deveria fazer? dominar sobre obrigado. O mandato cultural foi interpretado dentro da teologia reformada como o ato pelo qual o Senhor comissiona o homem a ser vice-regente seu, uma espécie de mordomo. E o homem, a natureza humana, a humanidade, ela deve governar a criação, trabalhar, construir cultura, família, trabalho e sociedade fazem parte da vocação humana. Então, o homem, enquanto criatura de Deus, deve ser o vice-regente seu. Como é que ele faz isso? Trabalhando, se multiplicando, criando cultura, desenvolvendo trabalho, desenvolvendo a sociedade. Sabe, uma das implicações mais básicas desse conceito é que muitos de nós, principalmente os mais antigos, têm uma ideia um pouco errada sobre mais antigos, não esse que eu amo, tem uma ideia um pouco errada sobre a natureza. Fala assim, talvez você já tem muito meu avô quando ele era vivo. Ele falava assim: olha, o segredo é você não mexer na natureza, ela se cria sozinha. Correntes mais ambientalistas, né? O que são os ambientalistas? São aquelas pessoas que acham que a gente não deve mexer na natureza porque ela é sagrada e ela se cuida sozinha. Isso não é verdade. Não é verdade que o homem não deve cuidar da natureza. Não é verdade que um dos aspectos centrais da vida humana é desenvolver a sociedade. A natureza ela não fica bem sem o homem. Às vezes a gente acha que o homem, principalmente nos nossos dias, que o homem é o problema da natureza. Se tirar o homem fica tudo bem. Mas não, muito pelo contrário. A boa autonomia do homem, o bom mandato cultural do homem é que vai gerar o devido cuidado da natureza. É interessante como é implícito ao homem a necessidade de cuidar. Não sei se vocês já viram como o homem, quando vê um animal, um bicho sofrendo, ele se dispõe a ajudar. O que é isso? É um mandato cultural. Quando você cultiva e gosta de plantar, né? Tem gente que gosta de plantar, de flores. O que é isso? Mandato cultural. Então a gente ter uma sociedade, desenvolver essa sociedade, a raça humana, no geral, descobriu a sociedade e trabalha em sociedade. O que é isso? Cuidado cultural. Deus imprimiu isso no homem. O cuidado. Está no DNA do homem. Evidente que o pecado maculou aquilo que era perfeito. Mas dentro de nós, do Rafael, da Joyce, da Lu, de todos nós, do Joviano, do Carlos Soma, todos nós temos o desejo de cuidar e cultivar. É por isso que até o homem mais bárbaro
se dispõe a ajudar um galo, uma ovelha. E a natureza precisa do homem. Essa ideia de que a natureza funciona bem, uma coisa é a natureza ser funcional, outra coisa é que ela não precisa do homem. A natureza ela precisa do homem. Então, correntes mais ambientalistas que falam que a gente não pode mexer na natureza, que a gente não pode cultivar, não pode criar, elas na verdade são algo errado, porque o homem foi posto por Deus para cuidar da natureza. De uma forma natural, eu penso que realmente a gente tem que cuidar da natureza. Só que a gente chegou num ponto de que a ausência, por exemplo, tipo assim, nosso ponto atual em relação ao homem e natureza, que a ausência do homem faria com que ela voltasse ao seu comum, que aí o homem, de maneira própria, ajudaria. Mas, tipo assim, eu acho que só tem essa visão de que os caras que tirar o homem no mundo da natureza progride. Ela só vai progredir até um certo ponto natural. O resto do homem não continua. Tem que cuidar. Você tem que dividir. Eu acho que tem que explicar não. Mas, acho que é aquilo que eu falei, a natureza ela é funcional, ela tem uma mecânica própria. Por exemplo, o passarinho vai comer uma semente, vai fazer cocô, o cocô vai gerar uma planta e a natureza vai voltar. Isso é a funcionalidade da natureza. Mas a natureza também precisa da gente. Por exemplo, se você deixar de tosquear uma ovelha, o que acontece? Então ela precisa de alguém que vai lá cuidar dela. Não é? Se você não for dar uma água, o que acontece? Ela talvez não dê frutos. Então, a grande questão é que o homem ele é um mordomo de Deus que governa, ele cuida. A grande questão é que, devido a inúmeros fatores, ambição, cobiça, ganância, ele começou a fazer isso de maneira desenfreada, matando, caçando de modo desenfreado. Mas o cuidado do homem cristão é um cuidado que gera progresso da natureza. A natureza sem o homem, ela fala, outros animais são salvos porque o homem desenvolveu alguma coisa para salvar. Mas essa não é a solução. A solução é cuidar. A solução não é o homem sair do jogo. A solução é o homem voltar ao mundo mais e as coisas corretas. Mas porém, todavia, o princípio fundamental não é isso. Não, é cuidar. Não é o homem sair, é cuidar. Porque juntando aqui o que eu falou e o que ele falou, é justamente isso. Ele disse assim no início: nós chegamos a um ponto. Aí pegando isso que ele disse, nós chegamos ao ponto por causa do pecado, aí a gente chega na preservação. Aí precisa, por causa do pecado, agora preservar e ter todo o cuidado. Mas o remédio não é bom, porque, na verdade, porque as correntes, tem até uma corrente chamada ecossocialista, que vai falar que o homem não pode ter vida na natureza. Essa ideia de que se o homem não ter vida na natureza, a natureza vai melhorar, ela não é. A natureza precisa do homem. O homem é o mordomo do Senhor. Então, a gente tem que voltar ao cuidado bíblico que gera o progresso. Quando o homem cuida da natureza de forma bíblica, espelhando o Senhor, a natureza vai bem. Tudo aquilo era feito
Adão cultivava com amor, fazia tudo aquilo com amor, mas vindo o pecado, tudo foi atingido. O problema do pecado não é apenas que Adão comeu do fruto. O problema é que Adão rejeitou o governo de Cristo. Em essência, o pecado diz: eu quero governar, eu quero determinar. Então, no caso, é uma rebelião contra o próprio rei que instituiu Adão. E toda a história da redenção passa a ser a história de Deus restaurando seu governo sobre a humanidade rebelde. Então a gente vai chegar em Israel, né? O povo debaixo do rei. Depois a gente chegar em Israel, eu vou tirar uma semana para mais assim. Tem uma corrente teológica que vai falar sobre essa questão. Uma corrente teológica que vai relatar sobre essa questão de que o pecado afetou tanto o homem como a natureza, como a tudo e a todos. O homem ele andava com os animais, leões, cavalos, onças, enfim. E após o pecado, todos eles se voltaram para o homem. Então, assim, o pecado ele foi tão. Ele nos apartou de tal forma que a própria criação que o Senhor nos manda dominar, porque lá vai ter a questão de mandado cultural, que nós devemos dominar, agora nós não conseguimos mais dominar. Até adestrar nós conseguimos. Então, assim, o pecado, na sua forma, aborreceu tanto ao nosso Deus, que aí o reino precisou ser colocado. Eu tenho um pensamento que é mais ou menos assim, não é um pensamento meu, não é verdade, mas o Senhor, quando olha para o ser humano, ele tem que ver a crítica. Esse viver para você dominado na mesma instante. Por conta do pecado, por conta do egoísmo. Eu acho válido ser colocado em toda a vida, tudo que eu venho a falar ou venho a dizer, eu venho sempre colocando Jesus mesmo, porque eu acho que é o início de tudo. Sempre tem que ser colocado que o pecado modificou a mente do ser humano, modificou a sua visão, modificou a sua compreensão do que é e do que não é. E aí veio inaugurar a mente para que nós viéssemos ter essa compreensão do que é o reino de Deus. Ainda não, nós somos pecaminosos. Nós olharemos para Cristo e seremos renovados. É um hiato, né? O que ela fez ali, no espaço de tempo. Depois que acontecer tudo, o Senhor vier nos levar, ressuscitar, todo mundo seja dado por esse reino, todo mundo vai se dobrar esse reino. Seja indo, seja junto, todo mundo vai se dobrar. Aí nós vamos continuar. Porque coisa maravilhosa. Não é diferença. Sem pagar. É que não vai ser mais possível pecar. Não teremos mais A necessidade. possibilidade da guerra não será mais possível. Não vai ter Uma mais experiência pequena, a mais primeiro paradigma. mais.
inicialmente. Vamos então entender um pouco da monarquia. Primeiramente, a monarquia ela já era prevista no Antigo Testamento. A grande questão é que Deus ele iria colocar a monarquia no período correto. Israel, ao ver as nações, decidiu e invejou aquilo. Tanto é que quando Israel pede a Samuel o rei, e esse rei seria Saul, Samuel teve que dissuadi-los a não fazê-lo. Por quê? Porque não era o momento ainda, não tinha chegado o momento. E então Samuel vai falar sobre o que estava acontecendo, que eles estavam querendo o certo por razões erradas. Às vezes você pode querer o certo por razões erradas. Você pode querer cuidar do seu próximo, cuidar de alguém, mas com desejos escusos. Então Samuel vai falar o seguinte, que vocês vão ter o seu rei. E aí ele continua lá dizendo que Israel teve um rei segundo os seus corações. Diferente de Davi, que é um rei segundo o coração de Deus. Mas aqui um ponto interessante que a gente precisa entender que é: seu coração sempre terá um rei. A pergunta é: se é Cristo ou alguma outra coisa? Mas você sempre terá um rei. Sempre. Sempre há algum rei dominando o seu coração. Inclusive, um dos salmos mais belos que eu acho que é o Salmo de Davi, quando ele fala o seguinte: Senhor, ensina-me a temer só teu nome. Sabe por quê? Porque se eu chegar para mim e falar: Samuel, eu amo o Senhor, eu vou falar: acredito. Acredito que você ama o Senhor. Mas agora, se o Ícaro chegar para mim e falar: Samuel, eu amo só o Senhor, aí eu tenho isso. Porque o nosso coração está em constante guerra. E em você estamos em constante guerra. Você é aquilo que você ama. O problema é que você nem sempre ama aquilo que você acha que é. Uma das formas mais belas de você ver o que tem reinado na sua vida é o que é a sua prioridade. O que tem sido mais urgente? Que rei tem dominado seu coração também? Nessa área nós entendemos que o reino procede de um rei. E às vezes a gente vive de maneira como se não tivesse um rei. Talvez você viva a vida da semana. Você não é o domingo, o dia que você vai estar com esse rei. E que esse rei vai falar ao seu povo. E que você vai escutar o que esse rei tem a dizer. A gente não se prepara para o domingo, não se prepara para estarmos com os nossos irmãos. É só mais um dia. Não um dia que eu vou encontrar o meu rei, o meu Senhor. Isso é o que a gente precisa pensar. A gente precisa entender. Há uma diferença, no entanto, que eu gostaria de colocar entre o mandato cultural e a grande comissão. Alguém sabe o que é a grande comissão? É o isso. E o que tem mais? Legal. O mandato cultural ele foi dado à humanidade. Mas é correto eu falar que a grande comissão foi dada à humanidade? Específico. O mandato cultural de dominar, guardar, salvar, cuidar e proteger, criar cultura, foi dada à humanidade. Mas a grande comissão foi dada à humanidade aos discípulos. Sabe por que isso é belo? Em um certo sentido, isso é algo que só a igreja pode ter. Às vezes a gente fala algo que é equivocado. Por exemplo, a gente fala assim: a igreja tem que cuidar dos mais pobres. A igreja tem que fazer escolas. A igreja tem que fazer abrigos. A igreja tem que cuidar dos animais. A igreja tem que cuidar das crianças. Isso é algo muito belo. Mas qualquer homem pode fazer. Se você analisar a igreja apenas em relação a isso, então a igreja não se diferencia da prefeitura de Calcaia. Mas tem algo que só a igreja pode fazer. Evangelizar. Se
E Gênesis, o mandato cultural era para espalhar a face de Deus na terra, a igreja, através da grande comissão, ao evangelizar, espalha o reino de Deus. Queridos, essa lição ela é muito vasta, teria muito mais coisas para falar, mas eu vou finalizar com algumas aplicações pastorais. A primeira aplicação é: quem governa você? Existe alguma área da sua vida em que Cristo é o seu Salvador, mas você não está tratando ele como o seu rei, como o seu Senhor? Talvez seja o seu casamento, talvez seja o seu dinheiro, seu trabalho, sua família, aquele ressentimento que você não quer se curvar diante de Deus, sua sexualidade, seus desejos. Existe alguma área em que esse rei soberano não tem sido soberano na sua vida? A segunda aplicação é a seguinte: não coloque sua esperança na igreja. Parece até uma heresia, né? A igreja ela é preciosa, mas a igreja não é o Salvador. O Salvador é Cristo. Se colocarmos a nossa esperança na instituição, nas pessoas, no pastor ou na própria congregação, inevitavelmente seremos decepcionados. Mas se a esperança está no reino, ele nunca vai decepcionar. A terceira aplicação é: não abandone a igreja porque ela está imperfeita. A igreja ainda está em peregrinação. Você não encontrará aqui o reino de Deus consumado. Você encontrará pecadores sendo santificados. Isso inclui a você e a mim. A quarta e última aplicação é: não transforme o reino em política. O cristão pode participar da política, isso faz parte do mandato cultural. O cristão pode votar, ele pode exercer cargos públicos, ele pode trabalhar pelo bem comum, ele pode defender a justiça, mas nenhum partido é o reino de Deus, nenhum candidato ao Messias, nenhum governo será capaz de produzir a consumação do reino. Nossa esperança não está em Brasília, está na base da era de Cristo, no poder de Cristo, está na volta do reino. Quinta e última aplicação, disse serão 4, mas agora eu vou 5. Não espiritualize demais o reino. O outro extremo também é errado. Se Cristo é rei, seu senhorio alcança a sua família, a sua profissão, o seu relacionamento, o seu dinheiro. O reino é espiritual, mas a sua vida cotidiana vai te assunto de verdade. Não é porque é espiritual que você vai ver de qualquer jeito. Existe uma ética desse reino. Existe uma forma de viver a essência. Não espiritualize como só orar, ou só jejuar. Como você trabalha, como você fala com seus filhos, como você fala com sua esposa. Refere no quem é o seu reino. Lembre-se, o seu coração sempre tem um reino. Eu acho que esse ponto 2, que você trouxe, traz aqui a revista Aplicação Zero, né? E acontece isso muito facilmente com qualquer um de nós. Você tem confundido a igreja com o reino ou os tem separado indevidamente? Sua esperança repousa nas estruturas visíveis da igreja ou no reinado soberano de Cristo? À luz desta lição, renove sua confiança no rei, sirva fielmente na igreja e viva como cidadão do reino que já foi inaugurado e que será plenamente revelado. Porque facilmente eu faço essa ligação e muitas vezes eu posso ter essa confusão na minha mente. Não, eu estou no reino, porque eu estou servindo aqui a igreja, a estrutura, as pessoas, a organização ou a instituição. Mas quando eu tenho uma visão que o reino não se limita apenas a estas coisas que eu falei, eu tanto sirvo aqui, eu sirvo lá fora. E você esquece que a igreja terá o seu fim. Isso. É exatamente isso.
causa disso, você não vai precisar mais de fé. Porque você vai ver. Você não vai precisar mais da igreja, porque ela terá atingido o seu objetivo. A igreja não é o reino, mas faz parte do reino, trabalha para o reino, mas a igreja terá o seu fim. O reino de Deus não, ele é eterno. Mas eu acho que é por isso a principal causa do que estamos vivendo hoje no nosso país. Porque a nossa visão está equivocada. Tanta igreja, toda esquina aqui nessa rua aqui é uma rua na outra. Mas cadê a transformação? Para muitos, mostrado que naquele grande dia, onde todos vão se tornar esse reino, aqueles que foram salvos, eles vão estar junto com Cristo. Nós vamos ver a palavra viva, não precisamos mais pegar, não haverá mais necessidade. E mesmo assim, o Senhor, Deus ainda vai reinar, Cristo ainda vai reinar sobre aqueles que não quiseram ouvir a palavra do Senhor. Naquele local destinado para eles, eles vão sentir todas as consequências de não ter ouvido tudo aquilo que o Senhor quis mostrar, mas mesmo assim, o Senhor ainda reina. Eles vão entender e vão saber o que estão ali. O Senhor não vai ter culpa nenhuma, o Rei vai ter a sua plenitude e nos mostrar realmente o seu Filho, Cristo, que veio para salvar. Eu gosto de ver essa imagem, irmão, porque eu não sei se é um problema, mas eu visualizo muitas coisas que eu falo, que vocês falam, e assim, para mim, esse tremor, e não só o temor, é muito válido. Para nós não estarmos fazendo justamente isso, para que a igreja servir, só de servir, falar só de falar, e estar só de estar. Pensando sempre que, meu irmão, eu tenho convicção da minha salvação, e a igreja tem que ter sobre esse reino, mas a gente tem que fazer, temos que buscar, temos que trabalhar. E assim é o meu pensamento hoje sobre isso, de morrer pela alma, de não estar naquele lugar afastado de Deus, não só temendo, mas tremendo, tremor realmente de fazer, de perseverar. Um filósofo certa vez falou, Thomas Hobbes, que o inferno é a verdade vista tarde demais. Vamos então encerrar com a leitura todos juntos disso. Em Apocalipse 21, do versículo 1 ao versículo número 5. Do 1 ao 5. 21. Todos vamos falar de maneira bem forte. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo